Glória a Deus. Oh, Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém? Eu costumo me perder de vez em quando nesses louvores, viu, irmãos? Se ele continua louvando, eu vou também, viu? Eu costumo me perder, é muito bom adorar o Senhor. É de uma graça manifesta nas nossas vidas tão gigante quando nós nos abrimos para realmente, de fato, cantar ao Senhor palavras que entoem, exaltem e reconheçam o seu estado e o nosso estado. Eu costumo dizer que se há louvores que não exaltam ao Senhor ou não conectam o meu estado de manifestação e reconhecimento a Deus, cara, tá longe de ser louvor. Tá longe de ser louvor. Pode ser uma música, pode ser uma letra bem feita, pode ser uma melodia bem feita, mas um louvor de fato, ele te tira da terra, cara. Um louvor de fato, ele te tira pelo menos alguns centímetros do chão. E quando você está adorando ao Senhor, você consegue na letra do louvor, na adoração, dizer: Senhor, eu esqueci de orar hoje pela manhã, esqueci de te falar qual era o meu sentimento, mas esse louvor aqui está dizendo exatamente qual é o meu desejo. De gritar para o mundo inteiro que eu, Senhor, te amo, Pai. E aí é nesse momento que você é tirado do chão. E são esses momentos que nós precisamos reconhecer diante de Deus, no nome de Jesus Cristo. Cara, canta de novo esse refrão aí. Aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Aproveita para falar isso para Deus. Meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Guarda essa verdade e deixa Deus trabalhar no nome de Jesus Cristo. Sinta Ele respondendo a sua adoração, amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Estamos numa maratona gigantesca aí nas quintas-feiras, sobre o tema Aprendendo com Sempre Alguém. E hoje nós não vamos fugir dessa maratona, nós vamos continuar na mesma maratona. E hoje eu queria propor nós aprendermos algumas coisas com Simão, amém? Amém? Vamos aprender algumas coisas com Simão, em um momento muito específico da vida dele, que não só marcou a vida dele, mas marcou também outras pessoas que estavam com ele. E eu quero, no nome de Jesus Cristo, tentar compartilhar isso com você nessa noite de hoje, amém? Lucas, capítulo de número 5, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 3, amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, versículo de número 3, diz assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.
Amém? Essa passagem é uma passagem muito gostosa de ler, de meditar, de repetir. Assim como algumas outras da palavra, da Bíblia, toda vez que nós lemos, nós entendemos uma coisa nova. E é muito bom quando isso acontece. Nós lemos agora no capítulo de número 5 que o Senhor, Ele estava ensinando a multidão. E a multidão, de contrapartida, desejava-lhes com grande veemência, apertando o Senhor, para ouvir e extrair dele o ensinamento que ele estava falando. Então a Bíblia vai falar, querido, que o Senhor agora, Ele está ensinando o povo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a voz, que eu estou me recuperando de uma gripe abençoada. Senão eu não consigo concluir. Então a Bíblia vai falar que o Senhor está ensinando o povo. Mas por um motivo muito simples, em que toda a parte em que fala sobre o ministério de Cristo nos ensina, é que toda vez que Cristo abria-se os teus lábios para falar das verdades do reino, a Bíblia fala que grandes multidões paravam para ouvi-lo falar. Tinha algo em Cristo que ninguém conseguia explicar, mas que todas as vezes em que ele entoava palavras de ensinamento, chamava a atenção dos teus ouvintes. Então todo aquele que, se não ouvira Cristo em algum momento, mas que ouvia que Cristo estaria em certo lugar falando, desejava em seu coração estar naquele lugar para ouvir Cristo falando. E agora no capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas, não é diferente. A Bíblia fala que Cristo, ensinando à beira da praia, ou à beira daquele lugar, daquele lago, uma grande multidão se ajuntava e ia cada vez mais o apertando. Mas existe um cenário peculiar aqui. Qual é o cenário? A Bíblia fala que Cristo avista 2 barcos. Eu disse quantos barcos? 2 barcos. E o mais interessante é que a Bíblia vai falar que aqueles 2 barcos que ali estavam vazios. Porque os pescadores estavam voltando ou tinham voltado já da sua pesca. E agora eles estavam lavando as redes. Porque eles estavam preparando as redes para amanhã. Então, como se fosse no dia de hoje, acabou o dia de trabalho, parássemos os nossos barcos na beira da praia, lá do canto do forte, lá do Quietude, sei lá de onde. Parasse o barco lá, descesse do barco com as suas redes e fossem lavar em água limpa. Por que os pescadores faziam isso? Porque lavar as redes, tirar a água salgada, conservava as redes. Amém? Tirar as redes de dentro do barco, uma vez que ela foi usada no mar, e lavar era um sinônimo de cautela, de cuidado, de zelo. E aqueles pescadores estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam cuidando, zelando da sua ferramenta de trabalho. E a Bíblia fala, querido, que quando Jesus avista os 2 barcos, ele escolhe um. Mas olha que interessante. O barco que ele escolhe, dos 4 pescadores, e depois eu vou falar sobre isso, ele escolhe o barco específico, que é o barco de Simão. Jesus olha os 2 barcos, mas por um interesse direto, ele escolhe um barco, o de Simão. E ele pede para Simão: Simão, posso subir no seu barco? E ele sobe. Só que o que me faz entender é que à medida que ele sobe, Simão também sobe. Porque Jesus logo pede algo para ele. E diz para ele: afasta um pouco o barco da boca dele. E ele afasta esse barco. Quando eu olho tudo isso, querido, eu já consigo entender algumas coisas. Primeiro, quando eu olho para o cenário dos pescadores, eu encontro pescadores frustrados,
porque pescaram a noite toda, tentaram ter o seu ganho, tentaram ter o seu lucro e até continuar a fazer com que a sua empresa continuasse em um grande centro comercial, porque ali o sustento era da pesca. Então o desejo que eles tinham é que a sua pesca fosse bem sucedida e com aquela pesca eles não só sustentassem a si, os seus 4 pescadores, mas também a sua casa. Mas a noite toda eles pescaram, não tiveram sucesso em nenhuma das lançadas de rede. Toda vez que eles lançavam a rede, é como se alguém tivesse dito aos peixes: foge da rede. Eles lançavam na direita, os peixes fogem para a esquerda. Eles lançavam na esquerda, os peixes fugiam para a direita. Então se percebe que aqui tinha-se um propósito. Diga para o seu irmão: no dia mais difícil da sua vida, também existe propósito. No dia em que você olha e diz, não teve resultado, hoje o dia foi frutífero, eu estou passando por um momento em que não tenho tido resultado. Calma, até esse momento tem propósito. Pastor, mas eu não sei qual é o propósito. Calma, em algum momento vai ser revelado para você. A Bíblia fala que Cristo pede para que ele se afaste. E aqui, querido, eu acho muito, muito legal. Por quê? Porque quando Cristo pede, segundo o original, é erotésimo. Que é o quê? É um jeito delicado, solidário de pedir. É quase que implorando. Cristo estava quase que implorando para que ele entrasse no barco e usasse aquele barco. E olha só que paradigma aqui, a gente já começa a aprender algumas coisas. Por quê? Porque o barco que passou a madrugada inteira sem pescar nada, agora Cristo entra dentro do barco e de dentro do barco ele começa a lançar redes. Assim como a sua palavra. Então, à medida que Cristo ensinava, era como se ele estivesse pescando pessoas. Então, no mundo espiritual, algo já estava sendo transformado e ensinado através daquele cenário que era o quê? Na ferramenta que você usou e não deu nada, é porque a minha presença não estava. Não quer dizer que não é para você. Não quer dizer que você tentou, não deu certo. E então agora você lança a mão, joga de canto e diz, é porque Cristo não está. Não, não deu certo. É porque talvez Cristo não estava no barco. Não quer dizer que o barco está inutilizado. Não quer dizer que o barco precisa ser queimado, desmontado e jogado fora. As redes precisam ser apodrecidas e lançadas de canto por causa de uma tentativa, de 2, 3 que seja. Cristo estava dizendo, a tua frustração tem propósito. Tem propósito. A Bíblia vai falar, querido, que quando Cristo pede, Simão atende. Agora, quando eu leio essa palavra, eu ficava me perguntando, Senhor, por que quando o Senhor passa e diz assim, Simão, deixa eu usar teu barco? Simão, como turrento que era, brabo que era, poucas palavras que era, não resmungou com Cristo. E aí eu encontrei. Lucas, no capítulo de número 4, versículo de número 38, diferentemente de Marcos, capítulo 1, e de Mateus, capítulo 4, que conta a mesma história, Lucas vai falar que antes desse acontecimento, Cristo já tinha passado na casa de Simão e curado a sogra dele. E que lá Cristo tinha recebido, segundo Lucas, muitos doentes e enfermos, e tinha curado muitos. Agora, Cristo ensinando à beira da praia,
convida ou pede para que ele entre no barco, Simão não retruca. Simão simplesmente atende, obedece. Talvez o que você não entendeu e que talvez você vai precisar entender, compreender, que não é porque você tentou e não deu certo que você não vai mais tentar. Não deu certo porque talvez Deus quer entrar com você dentro do barco. E o que você vai ter que fazer é obedecer. Muitas das vezes nós queremos contradizer todos os planos de Deus, dizendo que talvez por um sinal à vista humana ele não esteja ali. Eu já tentei, eu já fui, eu já fiz e não deu certo. E a vista humana, olhando todos esses cenários, diz: Deus não pode estar nisso, porque não há prosperidade. Mas não é sobre isso. É sobre ter a presença. Nunca foi sobre você ser rico, sobre você ter abundância. Foi sobre Ele te ensinar que sem a presença só há frustração. Nunca foi sobre você ter sucesso ou não ter sucesso. Sempre foi sobre você entender que todo sucesso não parte do seu esforço, parte da presença dEle. Entende isso? Nunca foi sobre você alcançar os teus objetivos. Foi sobre você entender que os teus objetivos são concessões de Deus para que você use essas ferramentas para o teu propósito. Nunca foi contrário a isso. E ainda que Simão tivesse visto e participado de milagres, ele ainda não tinha sido pescado. Olha que contradição. Cristo sobe no barco de um pescador que não tinha sido pescado para pescar outras almas. Mas mesmo que ele tivesse lançado as redes e conseguido pescar pessoas que estavam na praia, o próprio dono do púlpito não tinha sido pescado. Mas olha que interessante. Antes de subir em um dos 2 barcos que ele viu, ele escolheu justamente aquele que não tinha sido pescado ainda. E ele diz: hoje eu te pesco. Hoje eu te pesco. Mas por que eu te pesco? Porque quando Cristo olha para ele e diz assim: posso usar seu barco? Ele diz: pode. Afaste o seu barco da margem? Ele diz: sim. Quando Cristo olha isso e percebe nele obediência, Cristo fala: a hora é agora. Entende que muitas das vezes não tem a ver com o seu ego, que você vai ter que colocar às vezes no bolso. Você vai ter que guardar o teu ego, o teu orgulho dentro do bolso e falar: Senhor, eu vou guardar, porque eu prefiro obedecer. Entende isso? Você vai ter que pegar a malinha, guardar mais um lá dentro e falar: Senhor, deixa aqui, porque isso aqui tem a ver comigo, não tem a ver com o Senhor. E a minha atitude a partir daqui não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. O que eu quero não tem a ver comigo. Nunca pode ter. Nunca foi sobre nós. Eu quero ser rico, Deus. Para que isso? Para que você fosse mais um rico no mundo? Não, é para que a sua riqueza alcançasse o necessitado. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre mim. É sobre nós entendermos quem é o dono do barco. Cristo termina, pede. E aí quando ele termina de pregar, Cristo faz outra coisa incrível, gente. Ele diz assim, versículo número 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro
do lago. Vai mais para dentro do lago. Percebe que a figura muda? Quando ele entra no barco, ele pede. Mas quando ele já está dentro do barco, ele ora. Percebe que primeiro ele quer entender qual é o nível da sua obediência. E quando ele estiver no barco, ele não quer mais pedir. Ele quer liberar ordens. Liberar palavras. Ele não quer mais se debater no caminho ou à medida que o propósito é desenrolado e desvendado, com você se debatendo na palavra que ele libera. O que ele quer é que você tenha obediência total. Então, a partir daqui, ele não pede mais. Você pode ir até o fundo do lago? Não. Ele diz assim: põe o barco para o fundo do lago. Vamos pescar de novo. Vamos pescar de novo. As redes estavam lavadas para a Amã. Mas Cristo falou: vamos usar ela hoje ainda. Acho que você não entendeu. Vou deixar você entender. Você lavou as redes para amanhã. Mas Cristo convida você a pegar as redes que você lavou para amanhã, para usar hoje. Porque não vai dar tempo de secar a rede. Você vai ser convidado de novo a ir para o fundo do lago para usar ela. Ai, Jesus. Esquece amanhã. Porque ainda hoje tu vai usar essa rede. Ô, irmão, eu quero que você levante a sua mão direita. Isso aqui é profético. Isso aqui é profético, meu irmão. Querida, talvez você pensou em guardar a rede para usar amanhã. Mas em nome de Jesus Cristo, Cristo libera a palavra dizendo: você vai usar ainda hoje. Que amanhã que nada. Você vai usar ainda hoje. E a Bíblia fala, querido, que Simão tem uma postura. Qual a postura? Versículo número 5, ele diz assim: Simão disse: mestre. Você fala: pô, mestre é uma palavra normal e tal. Não, irmão. Mestre aqui no original quer dizer meu patrão, meu chefe. Não é como se fosse rabino ou rabino. Não. Ele quer dizer assim: tu és meu patrão. Só que quem era patrão era Simão, de uma cooperativa de 4 pescadores. Só que agora o chefe reconhece o chefe e diz: quem manda a partir de agora é o C. Está entendendo, gente? Às vezes nós queremos fazer qualquer coisa e achamos que nós em quem mandamos. Simão, quando percebeu, ele falou: o chefe aqui é o Senhor. O patrão aqui é o Senhor. Quem dá as ordens é o Senhor. Deixa eu dizer mais. Eu passei a noite toda pescando e lançando rede. Mas quer saber de uma coisa? Segundo o que o Senhor está liberando, nós vamos voltar para o mesmo lugar. Sabe o que acontece? Não é porque você tentou e não deu certo que você não vai tentar de novo. Mas agora você não vai ser o seu chefe. Você vai ter que reconhecer quem é o chefe. Entende isso aqui? Você vai ter que reconhecer quem é o seu pai. Simão fez isso, irmão. E talvez quando Simão, André, Tiago e João estavam lavando as redes para guardar as redes, eles estavam pensando: hoje nós vamos para a casa de mão, vá? Quer saber de uma coisa, irmão?
Eu tenho ouvido muito em nosso meio. Quando eu falo em nosso, é não só em cultos nossos, mas células nossas, reuniões nossas, que Deus está fazendo algo novo em nosso meio. Eu tenho ouvido muito isso. Mas posso te falar uma coisa? Talvez o que nós não estamos esperando, porque já definimos com os nossos olhos que o nosso dia não teve nenhum tipo de luta, vai ser surpreendido pelo que Deus vai fazer. Agora tem um negócio. Para viver o novo, para contemplar o novo, para palpar o novo, para abraçar o novo. Porque enquanto Deus está falando assim, eis que faço algo novo no meio de vocês, Ele está dizendo assim, esteja preparado, porque quando eu liberar, você tem que estar pronto e hábil a viver isso. Então, se eu estou dizendo que estou ouvindo isso muito no nosso meio, não é para mim, não é só para a irmã, não é só para os pastores, é para a igreja dele. E ele está dizendo assim, eis que faço algo novo no meio de vocês. Sabe o que isso quer dizer? É que ele quer receber você pronto para o que ele quer fazer. E o que é estar pronto? Estar em estado de obediência com... E aí? Põe o barco no meio do mar. Chefe, a partir de agora tu és meu patrão, porque eu tentei a noite toda e não deu nada. Talvez eu esteja falando com pessoas que tenham se indagado muito com Deus, né, Senhor? O Senhor tanto tem colocado no meu coração para alcançar algumas coisas, mas eu não tenho conseguido alcançar. E talvez quem está enganado sou eu. Mas Deus nunca planta semente em terra errada. Entende isso? Se Deus planta algo dentro de nós, querido, é porque Ele sabe. Ele é agricultor, irmão. Ele é agricultor, ele é pescador, administrador, ele é arquiteto, marceneiro, carpinteiro. Ele é tudo. E se Ele planta algo dentro de nós, é porque os nossos corações, ao receber a semente, está pronto para permitir aquilo florescer. Diga para o seu irmão, o que Deus plantou em você não é à toa, vai crescer. Vai crescer. Vai crescer em nome de Jesus Cristo. Vai crescer. E não se preocupe, porque você não precisa estar pronto para lidar com o resultado. Você precisa estar pronto para obedecer e vivenciar o resultado. Por isso que Deus planta em você. Oh, meu Deus. Bora pescar, Pedro. Ou seja, Simão, vamos. E aí Cristo dá algumas ordens no meio do mar, dizendo, lance a rede. E a Bíblia fala que aquela rede, em algumas traduções, vai falar que a rede começa a se partir, ou seja, ela começa a rasgar, porque o peso era muito grande. Mas a Bíblia fala que eles conseguem puxar tanto peixe. E aí eu fico tão... Eu às vezes dou uma viajada, tá, irmão? Na literatura cristã. Eu falo, Senhor, se encheu 2 barcos com a rede rompida. Imagine se ela não tivesse rompida. Aí quando eu estava pensando nisso, o Espírito falou assim, mas quem disse que eu não fui aquele que rompia a rede? Porque não é que Deus vai liberar algo para você. Ele vai liberar algo que você não vai ter força para lidar. Entende isso aqui? Cristo só vai liberar à medida que o seu barco aguentar. Entende isso aqui?
Cristo só vai liberar aquilo que o seu barco aguentar. E essa é uma realidade que você precisa entender. A Bíblia fala, querido, que aqueles barcos enchem à medida que ele precisa dar sinal para quem está na praia vir com outros barcos para auxiliar ele. E sabe o que acontece, querido, quando esse cenário é explodido, na verdade, de dentro para fora? Aquele Simão, que a sogra tinha sido curada, que tinha visto o milagre e que agora tinha obedecido, ele cai prostrado ao Senhor, dizendo: Senhor, se afasta de mim. Cristo lançou a rede de dentro de um barco dos pescadores que estavam frustrados. Cristo pescou muitas almas, mas a alma que ele precisava pescar, ele levou até o lugar do milagre para pescar. Ele pesca, Simão. Ele disse: Simão, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eu vos farei pescadores de homens. E eu vos farei pescadores de homens. Ah, irmão, sabe o que você precisa entender, querido? E quando Cristo libera uma palavra, ou palavras como essas aqui do púlpito, da tribuna para lá, cara, você precisa grudar a ela, sabe? Você precisa trazer para dentro de você, como se nunca houvesse amanhã, e dizendo: Senhor, essa é para mim. Então eu vou dizer de novo: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Você precisa entender isso. Oh, meu Deus. Coloque ele como chefe. Epistates. Coloque ele como chefe. E tudo vai mudar. Simão colocou Cristo como chefe. E ele pôde ver, tocar, apalpar o milagre que o Senhor tinha para ele. Simão colocou Cristo como chefe. E ele pôde entender que a frustração dele, que ele estava passando, vivendo, sentindo, não era o final. Coloque Cristo como teu chefe. E talvez você diga assim: mas na área financeira? Não, é em tudo, irmão. Sabe, querido, hoje em dia mais se entende um chefe do que se entendia antigamente. Quando dizia assim: chefe, era um cara marrento, ruim, chato demais. Mas hoje os chefes são aquele camarada que te inspira e você tem liberdade de chegar para ele: você pode me ensinar? E chefes de verdade, chefes inspiradores, eles ensinam pessoas. É esse tipo de chefe que Cristo é. Ele não só te inspira, mas ele também te ensina. Entende isso? Só que tem um negócio. Deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu contar um pedacinho do que eu tenho vivido. Eu tinha muita dificuldade em me colocar debaixo de algumas autoridades. Você fala: nossa, pastor, muita dificuldade. Só que há alguns anos mesmo, irmão, tem alguns anos aí, Deus vem trabalhando, vem me ensinando, vem fazendo e tal. E eu já tentei fazer muitas coisas na minha vida. Muitas coisas, de verdade. Mas nunca tive alguém que me inspire, que me ensine, na minha concepção. Agora a gente falar de verdade, de fato, tinha pessoas para me ensinar e me inspirar. Entende isso aqui? Nunca teve a ver com pessoas disponíveis para me ensinar. Sempre nesse cenário teve a ver com a minha pessoa, enxergar pessoas. Olha para o seu irmão aí. Olha para ele. Talvez essa seja a pessoa que vai te inspirar. E você está procurando pessoas para te ensinar.
E você está procurando pessoas para te inspirar. Eu encontrei alguém. E eu fico feliz com isso. E hoje, quando eu preciso, eu falo: ei, me ensina, me ajuda. Sabe o que isso está fazendo comigo? Está me alavancando. Porque não tem a ver com pessoas disponíveis para ensinar. Tem a ver com eu enxergar essas pessoas. E talvez você não consiga porque o teu ego ainda está fora do bolso. Entende? Pedro podia ter virado para Cristo e falado: como que eu vou fazer isso aí? Especialista aqui sou eu, pô. Pescador aqui sou eu. Você sabe quantos anos eu pesco? E passei a madrugada inteira pescando e não deu em nada. E agora está me dizendo para mim ir pescar. Tá maluco? Mas ele disse: não és meu chefe. Ele enxergou em Cristo alguém que podia levar ele para um lugar que ele não tinha vivido ainda. E ele se sujeitou. Posso te falar uma coisa, irmãos? Não há nada melhor do que se sujeitar. Glória a Deus. Não há nada melhor do que você se sujeitar a autoridades espirituais. Não há nada. Pessoas que estão disponíveis, prontas para compartilhar com você e levar você ao lugar da manifestação do Espírito de Deus. Amém? Então, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que você possa entender de uma vez por todas que em momentos de fracasso não diz ou não quer dizer que o que você está fazendo é errado ou que Deus não vai te prosperar neste lugar. Mas que talvez você precise abrir os teus olhos para enxergar o cenário geral. Que Deus espera algo de você. Entende isso? E quando isso acontecer, não vai ser só: curou a minha sogra, curou o aleijado, curou o cego. Talvez você vai cair de joelhos. Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Talvez está faltando mais disso em nós. Talvez está faltando mais disso em nós. Reconhecer o nosso estado de fato, real. E cair de joelhos, prostrado, dizendo: Senhor, eu sou um pecador. E eu preciso que o Senhor se afaste de mim, ou senão me abrace de uma vez. Você sabe qual vai ser a resposta dele? Eu tenho certeza disso. Ele não vai te lançar fora, ele vai te abraçar, irmão. Eu quero que você fique de pé no nome de Jesus, que a hora foi embora. O Azaf está aqui. Cadê o horário? Cadê o horário? Também. Eu gostaria muito de convidar você a fazer uma avaliação nas suas emoções. Porque talvez você esteja trocando. Está certo? Por viver a exaltação que Deus tem. Entende? Talvez você esteja com algum tipo de desequilíbrio emocional. E você não esteja conseguindo lidar com o ego, com os fracassos. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa aprender com Simão. Se lançar em obediência a todos os lugares que Ele quer te levar. Deixa Ele subir no teu barco. Deixa Ele subir no seu barco.
Feche seus olhos e faça esta avaliação no nome de Jesus.